Olá, irmão, mais uma vez aí gravando esse vídeo. Que a graça e a paz esteja com todos vocês. E eu vim aqui tirar uma dúvida do irmão Júnior, né, sobre um assunto que está lá na carta de 1 João capítulo 5, verso 19, que fala sobre e o mundo jaz no maligno. Eu havia publicado, né? Eu coloquei uma mensagem falando sobre que Jesus na cruz do Calvário ele havia destruído as obras do diabo, em que o apóstolo João diz assim que ele veio para desfazer, para destruir. Tem tradução que diz desfazer, tem tradução que fala destruir as obras do diabo. E Paulo fala sobre as obras da carne, que é bebedeira, assassinato, prostituição e tudo, e por aí vai. Então João fala sobre diz que ele veio desfazer as obras do diabo. É por isso que eu não acredito em todas essas coisas que acontecem no mundo hoje. Eu não atribuo isso ao diabo, mas eu atribuo ao homem, sobre as obras da carne. Só que no caso de Júnior, ele achou interessante um versículo uma passagem das Escrituras em que o irmão Wellington coloca assim: e o mundo jaz no maligno. E aí a dúvida de Júnior é como é que se combina, como é que se coaduna esses dois versículos. O versículo em que eu falei que João diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, está lá em 1 João capítulo 3, verso 8. E com essa passagem de 1 João capítulo 5, verso 5 e 19, em que João diz assim: o mundo jaz no maligno. Aí a questão é, o mundo jaz no maligno. Qual é a primeira impressão? Qual é a interpretação que a maioria traz? Esse maligno é o que? É um ser espiritual. É um demônio. O diabo, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, terminando a questão do irmão Júnior, ele colocou também, ele fez outra pergunta também, ele colocou assim que concordar e discordar dentro desse grupo é válido. Só que ele fez a pergunta, só que ninguém respondeu, né? Ele perguntou se alguém poderia explicar a ele em relação ao que eu falei e ao que o Wellington colocou, esses dois versículos, entre o mundo jaz no maligno com a vinda de Jesus, a ida de Jesus à cruz e desfez as obras do diabo. Então como é que se explica esses dois versículos? Então só que ele deixou essa pergunta, só que ninguém respondeu. E também o Júnior fez outra pergunta e ele disse, dentro desse grupo é válido concordar e discordar? Interrogação. Ou seja, eu esperei alguns irmãos responderem, porque ele lançou a pergunta. Só que eu dei um tempo, como ninguém respondeu, então eu resolvi eu mesmo responder, já que eu sou o autor desse assunto. E eu vou procurar responder na medida do possível, até onde eu posso explicar em relação a isso. No capítulo 5 de 1 João, se você analisar o contexto, ele vai falar sobre a eficácia da fé. E o que é que essa fé, as consequências dessa fé, ou seja, o que é que essa fé vai produzir. Ele também fala sobre a eficácia, o poder da oração. João também, dentro desse contexto, ele vai falar sobre os cuidados que a gente deve ter com esse mundo. Ou seja, a gente tem que procurar vencer esse mundo. Se a gente observar direitinho, João, ele está falando das consequências do que esse mundo ele pode nos trazer. Ou seja, a dificuldade que a gente vai ter e que a gente tem que lutar para vencer esse mundo. Se você observar, em nenhum momento, em todo esse contexto,
João vai estar falando de espíritos imundos. Ele não vai estar falando do demônio. O problema é que existem duas palavras em dois versículos. Tem um versículo que ele fala assim, que aquele que venceu o mundo e tal. Deixa eu ler porque fica melhor. Em que ele diz que e o maligno não lhe toca. Mas é bom ler para a gente poder conversar sobre esse assunto. Se eu não me engano é o versículo o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, tanto o 18 como o 19, esses dois versículos falam dessa palavra maligno. O servo do Senhor, ele está sob a proteção do Senhor. Ou seja, a nossa vida, irmão, ela já está programada. A gente não tem que viver receoso aqui na terra. A gente temos apenas que vencer esses obstáculos que João está falando. Ou seja, na mente de João, esses dois malignos aí, João não estava se referindo a demônios, a um ser espiritual. Ele está falando do mal que impera aqui na terra. A questão é, quem é que está causando os males aqui na terra? Se a gente parar e analisar ao nosso redor, é o homem que está causando os problemas aqui na terra. É só você parar. A gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem internet, então a gente está vendo as coisas. Então o homem é que é o pivô. Ele é que é o causador. Então, quando João fala em maligno, a gente tem que ter, quando a Bíblia fala em maligno, a gente tem que ter muito cuidado, porque maligno já está dizendo, vem de mal, maligno, é aquilo que é mal. Agora a questão é, será que a Bíblia fala de maligno apenas no sentido de um ser espiritual? De forma nenhuma. Eu posso mostrar passagem na Bíblia que a Bíblia também fala de seres humanos, ou seja, de pessoas malignas, que é um maligno, ou seja, existe uma pessoa ali que ela é um maligno. Deixa eu dar um exemplo. Se a gente for para Provérbios, vamos começar primeiro em Isaías. Isaías, eu vou citar só duas passagens das Escrituras para não ficar um vídeo tão longo, né? Isaías 55, versículo 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então veja, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno. O homem maligno. 55 de Isaías, verso 7. Se a gente for para Provérbios, Provérbios capítulo 24. Provérbios 24. Provérbios 24, verso... verso 1. Vinte e quatro, verso 1. Eu estou demorando, né, irmão, para achar aqui mas já encontrei. Verso 24. Não tenhais inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Então, amados, veja só. Essas duas passagens, Isaías e Provérbios, está falando de homens malignos. Porque é isso, como eu estou dizendo, irmão. Existem pessoas do mal. E a palavra está atribuindo a essas pessoas do mal, o chamando de malignos. Então a gente tem que ter muito, com
cuidado com essa interpretação dessa passagem de João, e o mundo jaz no maligno. Porque de fato o mundo ele é amaldiçoado, porque o mundo foi amaldiçoado. E o mundo está aí, vive nessa decadência. Você veja aí as coisas que estão acontecendo no mundo. Agora também tem um porém. Eu posso dar outros exemplos na Bíblia para fazer. Eu estou fazendo aqui o que, irmãos? Eu estou fazendo comparação. Por quê? Porque as pessoas pegam essa passagem de João, o mundo jaz no maligno, e pega esse maligno atribuindo a um ser espiritual, a um demônio, ao diabo. Quando na verdade a própria Bíblia também chama de seres humanos carnais de maligno. Eu posso dar um outro exemplo, comparando uma coisa com a outra, que está na mesma linha de raciocínio, está na mesma linha. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo foi muito perseguido. Os judeus perseguiram Paulo, tanto que perseguiram que chegaram a um ponto de assassinar Paulo. Paulo chega a dizer que havia coisas que ele ia fazer, que os judeus eles armavam ciladas. Ciladas é armadilha. E os judeus armavam ciladas para tentar pegar Paulo. Deixa eu ler pelo menos uma passagem dessa. Porque é bom, né, irmão, a gente falar e mostrar nas escrituras. Porque não é bom só falar. Mas vamos conferir, né? Vamos mostrar nas escrituras. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 23. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postos ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, observe aqui, pelos judeus, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas. Então aqui, os judeus, eles colocavam ciladas para Paulo, para pegar Paulo. Versículo 19, nesse mesmo capítulo. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então veja as ciladas que sobreveio sobre a vida de Paulo. Então Paulo aqui chama de cilada dos judeus. Os judeus eles armavam armadilhas, né? Ciladas quer dizer armadilha. Agora a questão Paulo diz que ele fala das ciladas que eram postas por quem? Por judeus. Mas vocês sabiam também que o próprio apóstolo Paulo, o mesmo personagem, ele fala sobre as ciladas do diabo. Aí é onde entra o X da questão. É a mesma coisa do maligno. Aí é onde entra o X da questão. Quando Paulo fala, o mesmo ator fala em ciladas do diabo, aí entra a pergunta, mas que diabo é esse? Ele está se referindo ao quê? A quem? A um ser espiritual ou a uma pessoa? Aqui ele está falando ciladas dos judeus. São pessoas. Se a gente for para Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Paulo diz assim, amados irmãos. Efésios 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Observe. O mesmo autor, lá em Atos, ele fala sobre as ciladas dos judeus que eram preparadas para ele. Mas aqui em Efésios, o mesmo autor, Paulo, ele fala sobre as ciladas do diabo, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Paulo pede para que a gente esteja firme contra as ciladas do diabo. Aqui a questão será que Paulo está chamando aqui? Será que Paulo está se referindo aqui a diabo para que a gente ter cuidado contra as armadilhas de um demônio, de um espírito, de um ser invisível? Paulo não está falando aqui, irmão, de um espírito, não. Esse diabo aqui que Paulo está falando são as pessoas, seres humanos. Eu vou dar um exemplo de Jesus chamando Judas Iscariote de diabo. Tem isso na Bíblia, irmão? Tem na Bíblia, eu vou mostrar. O próprio Jesus chamou Judas Iscariote de diabo. Ele não disse que ele estava possuído. Ele não disse... Jesus não falou nada disso.
Jesus não disse que Judas Iscariote estava possuído, estava com um comportamento demoníaco. Em todas as traduções, tanto na minha como na de vocês, deixa claro que Jesus chamou Judas Iscariote de demônio, de diabo. Capítulo 6 de João, versículo 70, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Observe. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Jesus faz uma pergunta: eu não escolhi 12? Escolhi 12 ou não? A pergunta que Jesus fez. Mas Jesus, ele prossegue: mas uma coisa eu digo, e um de vós é um diabo. Tem traduções que colocam demônio, mas é tudo farinha do mesmo saco. É tudo do mal. Então, irmão, tem que se ter muito cuidado. Quando a Bíblia fala em demônio, espírito maligno, diabo, tem que se ter muito cuidado a quem você vai atribuir esses seres. Maligno, diabo, está se referindo a quem? A seres humanos, a uma criatura, a um ser invisível do mal. Tem que se ter muito cuidado. Então, eu não consigo enxergar essas passagens como se esses autores eles estejam apontando para um espírito imundo. Então, aquela passagem, e o mundo jaz no maligno, o autor não está se referindo a um espírito imundo. Ele está se referindo que o mundo está dominado pelos poderes aqui na Terra. Ele está dominado pelos homens. Aí alguém me diz assim: mas tem como você me explicar, dar uma ênfase, uma segurança melhor nesse negócio de dizer que são os homens que estão dominando, são os homens que estão tomando conta, está invadindo? Vou mostrar em Efésios mesmo. Em Efésios capítulo 6, quando Paulo diz assim, eu li só o 11 do capítulo 6, mas eu vou ler o resto, e aí é onde eu vou assegurar vocês mais desse pensamento. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então ele diz ciladas do diabo, não está se referindo a espírito. Aí alguém diz assim: não, mas ele está se referindo a espírito, porque se você ler o resto, você vai perceber que Paulo está falando de espírito. O problema é que essa tradução, João Ferreira de Almeida, a Bíblia, no meado da Idade Média, a Igreja Católica ela fez uma compilação e houve algumas alterações. Existem algumas coisas que eu não vou entrar, porque isso aí é um outro assunto, eu não vou entrar para esse detalhe agora, mas isso é um assunto para uma outra ocasião. O que eu estou querendo dizer é que a linguagem dessa Bíblia, ela é muito difícil de se entender. Mas isso foi feito de proposital, isso foi de propósito. Veja até onde vai a maldade do homem. O homem mexeu na estrutura da Bíblia para dificultar a compreensão do que o texto está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o que eu vou ler agora dá uma impressão de que o autor Paulo está se referindo, está falando a espíritos, seres espirituais invisíveis. Vamos continuar para ver o que está escrito. No versículo 12, continuando: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo fala aqui contra o que a gente deveria lutar contra. A questão ele fala que essas lutas que a gente tem que ter contra, ele fala que essas lutas tem que ser nos lugares celestiais. Aí a questão olha, ele está falando nos lugares celestiais. Os espíritos, está vendo aí, irmão? Os espíritos ficam nos lugares celestiais. Irmãos,
Paulo está se referindo a todos nós. O planeta Terra, nós, tudo que existe, toda a matéria, a gente está flutuando. Nós estamos nos lugares celestiais. Aonde é que está o planeta Terra, irmão? O planeta Terra está no ar, é uma bola, está no ar rodando assim, girando. Como é rotação e translação. A Terra está assim, girando. E nós estamos na Terra. A Terra não está sobre alguma rocha. A Terra não, a Terra ela está no ar. Então quando Paulo diz que a gente tem que lutar nos lugares celestiais, ele está dizendo que nós todos estamos nos lugares celestiais. Paulo não está falando de espírito. E quando ele fala principado, potestade, Paulo está falando de poderes humanos. É justamente os poderes. É isso que está acontecendo aí. Ó. Cada um querendo ser mais poderoso do que o outro. Vejam como é a natureza humana. É a política do ser, é a política do poder, é a política do ter. Eu tenho, eu posso, eu sou. Eu tenho, eu posso, eu sou. É isso aí. É esse ego, é esse orgulho que gira no interior dos homens. Mas eu não estou falando que isso existe só naqueles que vivem no mundo, não. A vida espiritual também está repleta de pessoas assim. Líderes espirituais querendo estar mais alto do que o povo, se achando o maioral, se achando o bacharel, quando na verdade Paulo disse que todos nós temos o mesmo espírito, todos nós temos que ter estamos no mesmo patamar. Não existe esse negócio de porque é pastor, porque é isso, ou porque é um bispo, é um papa, é um padre, ele está um pouco assim acima. Não existe isso. Paulo diz que todos nós somos iguais. Então, é esse ego, é esse egoísmo, né? É essa vanglória, é esse orgulho que a Bíblia atribui como sendo mal. Porque tem que tirar essa ideia que o próprio sistema religioso imputou na mente do povo de Deus. Essa história de tudo que se refere a mal, pensa logo no demônio. Tudo que se refere a mal, pensa logo no espírito maligno. Tem que parar com isso, irmão. Tem que procurar separar uma coisa de outra coisa. Não pode misturar as coisas. Então quando João diz o mundo jaz no maligno, é porque já naquele tempo, você veja como é que era o Império Romano. Veja como o Império. Quem foi que destruiu Jerusalém? Quando Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Essa profecia de Jesus se cumpriu nos anos 70. Quando Jesus subiu aos céus, com 70 anos, houve a invasão. E Jerusalém foi destruído e o templo também foi destruído. Por isso que não existe mais templo, porque o templo foi destruído. Agora existe o verdadeiro templo, que é Cristo. Cristo é o verdadeiro templo. E isso também passou para nós. Nós somos o templo. Então é esse domínio do mal. Então quando a Bíblia está se referindo, principalmente o Novo Testamento, quando está se referindo à maldade, está se referindo aos homens. Porque o maligno, irmãos, o maligno ele já foi dominado. Foi lá na cruz de Calvário que Jesus venceu ele. Porque enquanto Jesus estava vivo, Jesus não poderia fazer nada com ele. Apenas Jesus dava ordem para eles irem embora. Vai embora. E eles iam embora, ele saía, ele se afastava e ia embora. Mas por que Jesus não podia fazer nada ali? Porque Jesus ainda estava no princípio ali, ele ainda estava ali no cumprimento dos profetas, ele estava no cumprimento da lei e os profetas. Jesus não poderia fazer nada que tivesse além. Por isso que ele sempre dizia, a minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou. Sempre ele dizia isso, ele não podia colocar a carroça na frente dos bois. Ele tinha que cumprir a missão dele. Foi lá, por isso que ele disse, Pai, está consumado. Ou seja, foi lá na cruz que ele resolveu a situação. Não resolveu 100%, porque ele ainda vai voltar. Mas eu digo a vocês que ele resolveu uma boa parte. E essa boa parte está incluído o domínio do mal. Quando eu falo do mal, eu estou falando justamente desse ser aí, desse demônio que o sistema religioso tem em mente. Né? Esse medo, essa ansiedade, essa insegurança pelo um ser do mal espiritual, invisível. Quando na verdade a gente tem que ter medo são de pessoas. E principalmente aquelas que estão de paletó e gravata,
junto de nós, dentro dos templos, aquele ali que está ao teu lado, ó. Pai do Senhor, irmão, te dá aquele abraço, aquela... você sabe aonde que eu estou querendo. Eu não quero entrar em detalhes, porque você já sabe mais ou menos aonde que eu estou querendo chegar. Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente, são com os próprios seres humanos. São aqueles que têm a nossa semelhança. São com esses aí que a gente tem que ter cuidado. Por isso que o João diz, e o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está dominado pelo mal. O mundo é dominado pelos seres humanos, é ele que está acabando com tudo. É o homem que está acabando com tudo. O homem mexeu no sistema de alimentação. Porque no tempo de Jesus Cristo, o pão era uma maravilha. O pão não existia nem glúten. Ou seja, o pão ele era perfeito. Só que o pão de hoje, veja o que é a indústria alimentícia, veja o que é a inteligência, a tecnologia, veio mudando tudo. Veja como é que está, não se compara, irmãos, a alimentação de hoje para a alimentação de 5, 10 mil anos atrás. Então o homem a inteligência humana foi avançando, foi aumentando, o homem foi evoluindo intelectualmente, e isso foi afetando na natureza mundial. Então quem está acabando, irmão, quem está destruindo tudo, não é o demônio, não. Tem que tirar essa imagem que o sistema religioso imputou na mente do... Vocês têm que tirar isso. Não só da mente de vocês, mas como daqueles que estão precisando de entender certas coisas. Então tire isso, acabe com essa história de sempre estar botando a culpa no demônio. Então tudo é o demônio, é o diabo, é o maligno. E sempre, e quando na verdade aquele ser deve estar olhando assim e fala assim, mas rapaz, eu não estou fazendo nada. É eles mesmos aí, ó, que está acabando com tudo, que está destruindo com a qualidade da alimentação, colocando coisas nas alimentações que não tem nada a ver, para que aquela alimentação, você veja aí que as indústrias pegam um alimento desse. Estou usando esses exemplos para você ver até onde vai o mal do homem. Pega certos alimentos, pega, por exemplo, uma sardinha daquela mesmo enlatada, fica colocando dentro conservantes, aqueles produtos para conservar aquela sardinha. Veja o perigo que é isso aí. E você vai comer uma sardinha daquela enlatada, cheio de conservantes, corantes, para que aquela sardinha dure não sei quanto tempo na prateleira. Então veja, o homem saindo, vamos dar outro exemplo, por exemplo, o desmatamento mesmo da Amazônia, destruindo as árvores, para pegar madeira e vender, para construir isso e aquilo outro. E quanto mais vai desmatando, a camada de ozônio vai... Então é o homem, o problema aqui é o homem, não é o demônio. Então tire essa ideia de o homem jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, dando a entender que é o demônio. João não está falando de demônio. Se você ler todo o contexto, João fala que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que vencer as coisas desse mundo. Então João é nesse contexto. Esse contexto, leia todo o capítulo, não vai ler só o versículo não, leia tudo. E você vai ver que João não está falando de espírito maligno, que tem que ter cuidado com o demônio, com o diabo, com não sei o quê. Leia o contexto e você vai entender aonde eu estou querendo chegar. Então é isso aí, irmão. Eu não sei se deu para vocês entenderem até onde eu quis chegar com esse assunto. Eu não sei se eu consegui explicar e tirar aí a dúvida do irmão Júnior, que ele estava com essa dúvida, como é que se ligava essas duas passagens bíblicas, né? E como é que se explicava isso? Como ninguém respondeu, que ele fez essa pergunta para todos, só que ninguém respondeu, né? Quer dizer, eu procurei responder as duas perguntas que ele fez, né? Ele fez essa pergunta, e também a outra pergunta que ele fez foi sobre se é certo concordar ou discordar dentro desse grupo. Claro que é certo, né? O homem tem todo o direito de discordar, de concordar e discordar. Só que eu falei o preço que você pode pagar por trás. Cuidado para não discordar daquilo que é certo e concordar com aquilo que é errado. Procure concordar com aquilo que tem a coerência e discordar daquilo que não tem a coerência. Porque se você inverter os papéis, pode pagar um preço, pode sofrer uma certa consequência por conta disso. Então que a graça e a paz estejam com todos vocês. E até aí um próximo vídeo, se assim houver alguma necessidade, eu voltarei a repetir de novo, fazer outro vídeo. Eu fiz esse vídeo porque não tinha como eu explicar isso
Eu não tinha como eu explicar isso através de áudio, escrevendo. Eu tinha que fazer um vídeo para poder explicar isso aos irmãos. Não sei se deu para os irmãos compreender, mas mesmo assim, que a graça e a paz a todos vocês.